Fala pessoal, tudo bem? Aula 2 de Geografia. A gente vai continuar o assunto, que a gente já havia começado na aula passada. Falávamos sobre a economia brasileira, sobre os setores da economia brasileira. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre os desafios dessa economia, né? E qual a posição do Brasil nesse cenário internacional. Bom, para a gente poder fazer isso, a gente precisa entender um mapa aqui global, né? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo e que a gente trouxe um mapinha que é interessante. A gente olha, por exemplo, aqui nessa legendinha. Países com PIB acima de 20 trilhões. Eu só tenho China e Estados Unidos. Entre 10 a 20 trilhões, ó, a gente vai ter poucos também. É a Índia, né? E fica nisso, né? A gente tem alguns países entre 5 a 10 trilhões, que fica ali circunscrito a alguns locais da, da Europa, o Brasil entre 1 a 5 trilhões, e note que nós estamos entre as principais economias do planeta. Tá? Bom, o Brasil hoje, se a gente foca em setores, né, como a gente já havia falado, o setor de serviços no Brasil é um setor muito importante, né? É o setor de comércio, é o setor terciário, né? Onde a administração de empresas, administração pública, serviços financeiros, saúde, educação, vendas, né? Que perfazem uma boa parte do PIB brasileiro. A gente tem a indústria, principalmente no Brasil, uma indústria que movimenta bastante, a indústria automobilística, gera muita receita, muita grana. A indústria de transformação e a indústria de energia. Principalmente quando a gente pensa, por exemplo, na Petrobras, indústrias do setor sucroalcooleiro, a gente poderia considerar, nesse caso, uma indústria de energia. E o setor primário, que seria a agropecuária e a mineração, que tem uma preponderância também. Mas como tem um valor agregado muito baixo, ela acaba não tendo, digamos assim, uma grande, um grande montante, né, de participação percentual no PIB. Bom, então, se a gente para pensar a evolução dos setores do PIB, a gente vai notar o seguinte: a gente tem alguns desafios, né? No setor industrial, o Brasil passou, ao longo do século XX, uma grande transformação, né? A gente era uma economia extremamente agrária, uma grande fazenda, né? E desde do meio das duas guerras mundiais, principalmente no governo do Getúlio Vargas, o Brasil começa a se industrializar. Tá? A nossa indústria está muito atrelada no Brasil à guerra mundial, porque os países que eram industrializados estavam em guerra, não podiam fornecer produtos industrializados para o Brasil começa a criar sua própria indústria. O Getúlio Vargas vai ter também nessa época um papel importante de criar as primeiras indústrias no Brasil. Tá? Então a gente diminui a nossa dependência da indústria estrangeira, apesar de ainda dependermos bastante. Tá? Outro ponto importante é o crescimento do setor terciário no Brasil, da ideia de comércio, né? A urbanização, o setor de serviços, ele tem, principalmente na região sudeste e na região sul, né, uma ampla rede, né, de negócios, de serviços, e é muito importante. Agora, o que o Brasil precisa, né, olhando para o futuro, é desafios que permitam com que haja novos investimentos em novas tecnologias. Né? E a gente só vai conseguir isso, de fato, com investimento em educação, investimento em pesquisa. Isso é um problema meio que histórico que o Brasil enfrenta, né? E é uma questão que merece destaque, né? Bom, o setor primário brasileiro, se a gente olha, a gente tem alguns números bem expressivos, né? O Brasil, por exemplo, é o maior exportador de soja do planeta. Para vocês terem uma noção, 42% de toda a soja do mundo é produzida no Brasil. Tá? Estamos falando de um produto importante aqui no centro-oeste, né, brasileiro, que é a soja. O café, o Brasil também tem um grande produtor, carne bovina, somos o terceiro, né, produtor de carne bovina e um dos maiores exportadores do planeta. Sem contar na mineração, na Minas Gerais e até o Amapá e Roraima também entram, o Pará, como grandes produtores, né,
de minérios. O setor secundário, que é a indústria no Brasil, a gente tem aqui o setor automobilístico. Infelizmente, boa parte dessas indústrias não são brasileiras, não são tecnologias brasileiras, e as montadoras estrangeiras se instalam aqui e produzem riquezas, né, sem sombra de dúvidas. A gente tem a siderúrgica, esse é algo importante, né, porque o Brasil produz, a gente extrai bastante minério de ferro aqui, e a gente consegue transformar esse minério em chapas de ferro para serem utilizadas nas mais variadas. Então, por exemplo, a gente tem desde metalúrgicas que fazem, por exemplo, maquinários para usina, a indústria automobilística, né, estruturas para construção civil. Então, as siderúrgicas, elas são muito importantes para as demais indústrias, porque ela é a base, né? A gente tem indústria de alimentos, que é muito forte no Brasil, até porque o Brasil é um grande produtor agrícola, então o processamento desse tipo de indústria ela é vital, né, até para o dia a dia, né, para o consumo, né, dos produtos do dia a dia, principalmente os produtos de supermercado. Então o Brasil tem uma indústria muito forte ligada ao setor de alimentos, tá? E a indústria química, principalmente por conta dos fertilizantes que precisam, né, os nitratos, os fosfatos, né? Porque o Brasil é um país agrícola, então a gente tem, por exemplo, aí a Vale, né, a Fosfert, a Fertigran, são empresas, né, importantes nesse setor. A própria Petrobras, no setor petroquímico, né, o agronegócio, quando se diz respeito a usinas, né, a usina de etanol. Então, olha como é que o setor secundário tem uma certa preponderância. E ele é interessante porque o valor agregado do produto final é muito grande. Então, quanto mais indústrias, geralmente a gente usa esse critério para poder entender e conceber o nível de desenvolvimento de um país, o desenvolvimento econômico. Bom, e qual que é o papel global do Brasil? O Brasil é um país que a gente às vezes não considera como brasileiro, mas nós somos uma potência regional. O Brasil é um país que tem crescido bastante, né, a sua liderança, principalmente, né, porque o Brasil é um país que não tem guerras nem rivalidades históricas com ninguém. O Brasil é um país respeitado em termos de diplomacia, do ponto de vista mundial. E o Brasil é um grande parceiro, porque o Brasil ele não tem muitas disputas, né, com outros países. Então o Brasil é um país que se dá bem, basicamente, com quase todo mundo. E olha que coisa interessante, né? Se a gente nota, por exemplo, os principais parceiros, né, tanto nossos quanto de outros países aqui na América Latina, a gente vai ver que o Brasil ele é importantíssimo. Ó, dá uma olhada no ano 2000, os principais parceiros de cada país são do México ao Brasil, Chile, todo mundo tinha os Estados Unidos como principal parceiro. E o Paraguai, a Argentina e o Uruguai têm o Brasil como principal parceiro. Se a gente olhar, por exemplo, nos anos 2020, né, 20 anos depois, o Uruguai, ele não é mais, o Brasil não é mais o principal parceiro do Uruguai, olha que essa pontinha é a China, mas o Brasil ainda detém, né, como maior parceiro da Argentina, do Paraguai e da Bolívia, né? E o Brasil, que antes tinha como maior parceiro os Estados Unidos, agora tem, assim como a Colômbia, o Equador, o Peru, olha lá que interessante, e o Chile, a China, tá? A Índia é o maior parceiro comercial dessa região aqui, ó, que é a Venezuela, tá bom? E a gente tem Colômbia e outros países aqui, como o México e uma boa parte dos países da América Central, a gente tem os Estados Unidos ainda como grande parceiro. Mas a gente nota como a China tem aumentado o protagonismo na América Latina e o Brasil ele tem se consolidado, sim, como um grande player, né, um grande agente, né, geopolítico econômico. E o Brasil ainda faz parte de um grupo importante que tem crescido o seu papel de influência no mundo, que são os BRICS. Tá? É um bloco, né, né, de países emergentes que não eram grandes potências, né? Então não é Estados Unidos, não é Europa, que são os BRICS. É formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. São países que têm se ajudado mutuamente, né? Tendo grandes parcerias econômicas, né?
e eles têm ganhado um protagonismo muito forte no mundo, principalmente a China e a Índia. Mas o Brasil também, junto da África do Sul e da Rússia, tem aumentado o seu protagonismo, né, de forma regional, né, e até global. Tá? Então, para terminar a nossa aula, a gente tem uma questão importante, quer dizer, a hegemonia, que é o controle americano no planeta, tem sido ameaçado com o crescimento de outros países emergentes, notadamente a China. O que vocês acham? O aumento da presença chinesa na economia brasileira tem alterado seu papel internacional como fornecedor de commodities? E aí? Não. Né? O Brasil, na verdade, desculpa, sim, o Brasil, na verdade, tem se tornado um grande parceiro da China, tá? Mas nós não temos alterado, infelizmente, ainda o nosso papel de grande fornecedor de commodities, tá? Apesar dessa mudança geopolítica, o Brasil precisa investir mais, o Brasil precisa investir mais em tecnologia, isso é um grande desafio. E principalmente, pessoas, o desafio da competitividade tecnológica, que o Brasil ainda não conseguiu. A gente ainda é um mero fornecedor de matéria-prima. Outro ponto que é importante, que além da matéria-prima, o Brasil deve assumir e precisa assumir um protagonismo de um filão que está sendo bastante importante no futuro, que é a energia verde sustentável. Então, o Brasil, além de grandes tecnologias, né, que a gente precisa pesquisar e produzir, como a China fez, né, os Estados Unidos também, é um grande desafio, porque há no mundo hoje uma grande demanda por sustentabilidade, por produção, tecnologia que cause menos impacto possível no meio ambiente. Então fica a dica, e o Brasil já tem muitas coisas nesse sentido, a gente pode falar isso melhor em outras aulas. Galera, obrigado, até a próxima aula.